A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor para nos dar sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a ti. Te agradecemos, ó Deus, mais um dia, por mais um dia estarmos diante da tua palavra, termos o livre acesso para ler das Escrituras, para saber o que o Senhor requer de nós. Pai, nos dá o discernimento do Teu Espírito, nos dá a sabedoria dos altos céus, renova a nossa fé, nos alimenta com a Tua palavra, sacia a nossa sede de justiça através das Escrituras que jorram água limpa do altar do Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E hoje o devocional fala alguns recados de Deus. Eita glória! E esse devocional se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, uma das partes é o versículo 34. E diz a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Já vi que hoje a gente vai falar bastante. Glória a Deus. E diz o devocional assim: assim como não há sentido em se olhar para o passado e gastar suas energias com o que não pode mais ser mudado, também não tem sentido algum ficar ansioso pelo que ainda não aconteceu. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todos os dias temos batalhas a enfrentar. Todos os dias temos sementes a plantar. Cada dia você semeia o que gostaria de colher no futuro. O hoje é o único tempo que você tem. E hoje você tem o próprio Deus ao seu lado, em quem você pode confiar. Não há razão, então, para ansiedade ou insegurança, não importa o problema que você enfrente, há um recado do Senhor Jesus para você. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se encontra em Mateus 6, 25 a 33. Certa vez, angustiado, Davi fez a oração que talvez você tenha feito hoje pela manhã. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Em seguida ele recebeu a resposta. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmos 27, versículo 7, 8. Davi queria a resposta de Deus, queria ter o seu clamor atendido. Para isso, Deus precisava apenas que ele o buscasse. É o recado do Espírito Santo para você hoje. Buscai a minha presença, é tudo o que você precisa para ter o seu clamor respondido. E o conselho é: busque agora mesmo a presença de Deus e receba a certeza da vitória. Glória a Deus. Vamos lá? O título é em Mateus 6. Vamos para as Escrituras? Mateus 6. A partir do versículo 19. E diz: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. Glória a Deus. Hoje o estudo está completo, hein? Vamos que vamos. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos parar aqui? É verdade. Muitas das vezes nós queremos tantas coisas, a gente quer guardar bens materiais, a gente quer guardar dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é ele ser o seu senhor. Então, o dinheiro é favorável, porque sem dinheiro a gente não faz muita coisa. Mas o melhor é a gente ter mais Deus e o dinheiro que nós vamos receber, ele
vai ser abençoado. Então, que nós coloquemos a nossa vida para o Senhor. Não adianta juntar tesouro na terra, porque na verdade nós não vamos levar nada. Na verdade, é o que está falando aqui a palavra de Deus. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E o Espírito Santo está aqui falando conosco. É só nós buscarmos a palavra e compreendermos o que está sendo falado. A traça ferrugem consome. Os ladrões roubam. Mas a palavra de Deus dentro de nós ninguém rouba. Nossa vida com Deus ninguém rouba. Só o inimigo, e se nós deixarmos. Então, onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, qual é os olhos que você tem colocado? Seu coração tem priorizado na vida financeira? Seu coração tem priorizado a vida espiritual? Então, vamos que vamos. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? 22 e 23 está falando o olho puro. Muitas das vezes nós temos essa mania de olhar com maus olhos as situações e as pessoas. E quando nós olhamos com maus olhos, com malícia, com nossos achismos, nós não temos luz. Mas quando nós olhamos com amor, com caridade, compreendendo que as pessoas muitas das vezes elas cometem as coisas e fazem as coisas e são aquilo, porque realmente elas não conheceram ao Senhor, aí nós temos uma outra visão. Então que nós não tenhamos olhos impuros, que nós não tenhamos olhos maliciosos, que nós não tenhamos olhos onde nós vamos muitas das vezes julgar, porque se nós formos olhar para nós mesmos também, muitas das vezes nós temos trevas. Então que os nossos olhos sejam luz, que nós enxerguemos com amor, com pureza. É difícil, sim, porque há situações que as pessoas fazem que parece que são filhos das trevas, mas você não pode deixar que essas situações venham tirar a luz que habita dentro de você. Então que nós tenhamos luz nos nossos olhos, para que o nosso corpo tenha luz e que nós possamos refletir a luz em meio às trevas, a luz do Senhor, do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós não temos como servir a dois senhores. Ou nós estamos junto com a luz, ou nós estamos com as trevas. Não há meio termo, irmãos. É mentira se falam que há meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não adianta. É duro falar isso? É duro, mas é a verdade. A própria palavra diz que não dá para nós servirmos a dois deuses, a Deus e a Mamon. Então, se a palavra de Deus está falando que não há, não há. É sim, sim, não, não. É verdade ou mentira. É treva ou luz. Não adianta ficar passando pano. Não adianta. Ou nós temos que compreender que se nós estamos servindo a Deus, as nossas atitudes, o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, os nossos olhos têm que exalar a Deus e enxergar como Deus, como luz. E se nós estivermos com malícia, maldade, hipocrisia, mentira, julgamento, apontamento, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a Mamon. E é verdade, irmãos, não adianta a gente ficar, mas é muito duro isso. É duro, a palavra de Deus também mostra a dureza da verdade, porque a verdade dói, a mentira que alisa, o vitimismo que alisa, a hipocrisia que alisa. Mas nós não estamos aqui para sermos alisados e não estamos aqui para sermos mimados. Nós temos que compreender que se nós estamos caminhando na presença do Senhor, nós temos que mostrar atitudes da presença do Senhor. Nós vamos conviver com pessoas maliciosas, nós vamos conviver com pessoas maldosas, nós vamos conviver com pessoas ruins mesmo, mas nós vamos mostrar a luz para elas. É fácil? Não é fácil, mas temos. Então, mais uma vez, mais um versículo nos ensinando que ninguém pode servir a dois senhores. Então faça a pergunta para si mesmo. Então, a quem eu tenho servido?
ao pecado, à imundícia, à impureza, à iniquidade, à mentira, à lascívia, à torpeza, à malícia, à maldade, ou eu tenho servido a Deus, que é totalmente contrário a tudo isso. Vamos para mais o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus, assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Homens de pouca fé. Olha a pergunta. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Glória a Deus, meu Pai. E é verdade, irmãos. E aqui eu tenho que testemunhar. E tenho que falar de mim também, porque a palavra de Deus, eu falo para vocês, ela me corta primeiro, ela me ensina primeiro. Eu estou aprendendo com vocês. Nós estamos aprendendo juntos, irmãos, nesse devocional. Nós ficamos ansiosos. É mentira dizer que nós não ficamos ansiosos. É mentira a gente dizer que a gente não fica preocupado com o nosso dia de amanhã. E é mentira também a gente dizer que a gente não fica preocupado com o que havemos de vestir. Mas o que o Senhor tem falado aqui, a gente tem que tirar essa ansiedade. A gente gosta de ir no mercado comprar, deixar nossas compras já armazenadas para 1 mês, 2 meses, e quando está faltando as coisas, está faltando isso, você vai lá e ter condições de lá comprar. É verdade ou não é? Todos nós queremos isso, nós gostamos. É verdade que principalmente as mulheres querem comprar uma roupa nova, querem se vestir. Mas não está dizendo isso aqui, essa palavra de Deus não está falando que nós estamos falando que devemos ser, como é que eu vou dizer? Não esquentar com essas coisas. A gente tem que compreender que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, essas coisas nos serão acrescentadas. Então, por mais que a gente às vezes olhe as coisas, Deus não supre a nossa vaidade, Ele supre a nossa necessidade. E muitas das vezes nós, mulheres e homens, nós compramos as coisas não pela necessidade, mas sim pela vaidade. Às vezes há pessoas que compram dezenas de sapatos e só tem 2 pés e morre e não anda com todos eles. Então a ansiedade que o Senhor está falando para nós é essa. A ansiedade da vaidade, a preocupação do amanhã. Só que se nós ficarmos focando os nossos olhos no amanhã, muitas das vezes nós não viveremos o hoje. Então, quando o Senhor dá os exemplos, olhai as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta, e é verdade, as aves vão lá, pegam seus alimentos, comem, trazem para o seu ninho, fazem o seu ninho, como nós também. Então, ele não está falando que nós vamos viver uma vida de miséria, de uma vida de escassez. Mas também, se vivermos, nós temos que aprender a lidar com elas, tanto na abundância quanto na escassez. Há momentos de tudo, há fases de tudo. Às vezes nós perdemos muito foco nas coisas. A vaidade, ela nos traz muita ansiedade. Então, às vezes nós temos um armário simples,
Estou falando para as mulheres também e os homens. Às vezes nós temos um armário simples, não tem tanta roupa, mas temos roupa. Nós não podemos ficar ansiosos, querendo mais e mais e mais e mais e mais. E nós estamos entrando num período agora, de fim de ano, de festas, de Natal e Ano Novo, que o consumismo está deixando as pessoas desesperadas, ansiosas, doentes. Está matando a saúde mental das pessoas. Porque o interessante para o mundo é adquirir, é ter. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Quero trocar os móveis. Não há pecado em você querer trocar móvel, trocar de roupa, comprar uma roupa nova, você doar a tua roupa antiga, para que outras pessoas possam também serem abençoadas. Mas, irmãos, nós temos que entender e fazer uma grande pergunta, que eu aprendi com o tempo. Eu necessito disso agora? E essa pergunta é muito boa para a gente, que ela nos ensina a viver um momento difícil também. Então, não é porque você está passando um momento difícil que você não tem a presença de Deus. Mas se você ter a presença de Deus, esse momento difícil ele vai passar. E se você não tiver a presença de Deus, esse momento difícil pode se perdurar e pode até enlouquecer. Mas o que o Senhor diz para nós é que até Salomão não conseguiu ser vestido como os lírios do campo. Ah, mas Alexandra, os lírios do campo são plantas, são flores. Ah, mas eles são bonitos porque Deus está ali. Então nós também seremos. Nós também seremos vestidos pelo Senhor. Então nós não podemos andar inquietos nem ansiosos. Nós não podemos ficar olhando para o passado, remoendo o passado, querendo resolver coisas que já estão lá atrás. Nós não podemos viver desesperados pelo futuro, pelo amanhã, como vai ser meu amanhã. Mas nós também temos que fazer o quê? Como o devocional está nos falando, nós temos que semear aquilo que a gente quer colher no futuro. Então, dia após dia, é um dia de semear, de plantar. E você vai plantar com quem? Com Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar. As coisas vos serão acrescentadas? Serão, irmãos. Porque eu já passei várias fases da minha vida. Difíceis mesmo. De abrir a geladeira e ter só água. Mas o Senhor sempre enviava alguém para nos ajudar. Sempre, sempre. Sempre nós fomos abençoados por pessoas da nossa família. Pessoas que não eram da nossa família. Pessoas que foram enviadas para nos ajudar. E eu louvo e agradeço por a vida de cada um que nos ajudou. E foram muitas vezes, irmãos. E não é porque nós somos cristãos que a gente não vai ter problema, que nós não vamos ter desespero, que nós não vamos passar situações difíceis, não. Nós vamos passar. Então, o que está falando o devocional hoje para nós? Para que a gente não fique ansioso, que a gente não fique desesperado, que a gente venha viver cada dia o seu mal. Nós abrimos os nossos olhos, nós temos a oportunidade de plantar novas sementes. Até a hora que nós fechamos os nossos olhos e vamos dormir. A partir do momento que nós fechamos os nossos olhos e vamos dormir, nós temos que entender que o dia que começará é um novo dia. Novas sementes, novo plantio, novas atitudes, novas buscas. Não é fácil não sermos ansiosos. Não é fácil muitas das vezes porque uma mulher quer ter uma coisa nova, quer ter um sapato novo, quer ter uma roupa nova. Toda mulher quer. Só que a gente não pode deixar isso ser a prioridade na nossa vida. A gente não pode deixar que essas coisas, essa ansiedade, esse desespero, essa preocupação venha a ser a prioridade na nossa vida. Porque nós temos o mais importante, que é Deus. E com Deus nós vamos vencer. Nós vamos vencer esse momento ruim. Nós sabemos que podemos confiar nele. Nós não podemos ser inseguros. E isso eu estou falando para mim também, irmãos. Então não importa o problema que nós estamos enfrentando. Nós temos que entender que Jesus está conosco. Então nós não podemos ser ansiosos com o que vamos comer, o que vamos beber. Mas o Senhor vai nos suprir as nossas necessidades, porque Ele supre, irmãos. Ele supre. Ele não supre com a besteira que você quer, com a vaidade que você quer. Mas Ele supre a sua necessidade. Ele supre. E eu creio que vocês vão ver a mão de Deus na vida de vocês, como eu vou ver, estou vendo e vou ver. Vou ver e estou vendo. E vocês também, em nome de Jesus.
Então nós temos que entender que se nós queremos o tudo de Deus, nós temos que entregar também o tudo para Ele. Nós temos que compreender que se nós queremos uma resposta para a situação que estamos vivendo, nós também temos que buscar o Senhor. E é buscando ao Senhor que nós vamos ver as respostas. É buscando a presença dEle, é que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. É buscando Ele que nós vamos ver o clamor, a súplica que você está fazendo para Ele. É isso. Deus é conosco. Não esqueça disso, irmãos. Deus é conosco. Cada dia tem o seu próprio mal. Mas nós, se estivermos na presença do Senhor, nós vamos vencer esse mal. E esse mal vai ser um aprendizado para que outras pessoas possam também conhecer. Eu vou começar, Deus está colocando no meu coração nesse momento, para eu começar a falar de coisas que eu já passei com Ele. Tanto ruim quanto bom. E eu vou fazer. Então nós temos que entender as promessas que o Senhor está falando conosco através das Escrituras. Leia o capítulo 6 inteiro de Mateus. Pare em cada versículo. Peça ao Senhor o discernimento para que você venha entender o que Ele está falando. E busque a força no Senhor. Ele dá, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos. E é fato e verdade isso. Nós temos que buscar, confiar e esperar. Então, o conselho do devocional é busque agora mesmo a presença de Deus e receba a certeza da vitória. E o meu conselho é busque a presença de Deus não só quando você está passando por uma situação difícil, mas busque a presença de Deus em tudo. Por mais que seja difícil, fale para Ele que está sendo difícil. Por mais que você fique muitas das vezes ansioso, fale para Deus que você está ansioso. Seja verdadeiro. Senhor, me tira essa ansiedade do meu coração. Luta, irmãos. Luta contra a ansiedade, contra a preocupação. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E se você confia no Senhor, entrega a sua vida para Ele, você vive o dia de amanhã com Ele. É fácil? Não. Você compreende as coisas? Não. Você questiona? Sim, questiona. Mas aí você automaticamente, quando pega a palavra de Deus, você para de questionar e se fortalece e espera nele. Porque a gente não tem que ficar inquieto. Tá aqui. Versículo 31, vamos lá? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus, Pai. Muito obrigada, meu Pai, pela tua palavra. Recado dado. Agora vamos cumprir. Vamos obedecer. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos pela alegria da tua palavra. Palavra essa, Senhor, de fortalecimento. Palavra essa que nós temos que compreender tudo. Todos os versículos nesse dia falaram conosco, Pai. Bem atualizados para aquilo que nós estamos passando, pelos momentos que estamos vivendo. Graças te dou, meu Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Graças te dou, Senhor, porque muitas das vezes não compreendemos a nossa necessidade, mas o Senhor está falando conosco. Obrigada, meu Deus, pelo teto sobre a nossa cabeça. Obrigada, meu Deus, pelo alimento sobre a nossa mesa. Obrigada, meu Deus, pela porta de emprego aberta. E eu te peço, Senhor, por portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, desempregados. Aqueles, ó Deus, que vão voltar para o mercado de trabalho depois de uma idade avançada. Pai, eu te peço também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha enviar pessoas para abençoar essas pessoas que se encontram em necessidade. Pai, eu quero te agradecer porque nós sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades. Tira de nós toda vaidade, toda preocupação, toda ansiedade, toda mentira, toda hipocrisia, todo olho mau, todo coração, Senhor, que está alicerçado nos tesouros terrenos, nos bens materiais. Que os nossos olhos sejam luz, que nós possamos servir somente ao Senhor, Pai.
Que as trevas se dissipem, Senhor. Retira de nós, arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Arranca a ansiedade, o medo, a preocupação, o medo do futuro. Que o nosso futuro esteja com o Senhor, porque nós estamos buscando ao Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem nos guardado, nos provido, nos liberto, nos curado, nos transformado, nos libertado, Pai, das ansiedades, das angústias, das preocupações. Tira toda a inquietude de dentro de nós, ó Deus, por aquilo que nós vamos comer, beber ou vestir. Tira toda a inquietude, ó Deus, de dentro de nós pelo dia de amanhã. Mas nos dá, Senhor, força, nos dá condições e compreensão, discernimento, para buscarmos primeiro, Senhor, o Teu reino e a Tua justiça, Pai. E que nós venhamos a receber tudo aquilo que nos é acrescentado, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, Pai. Arranca de nós a vaidade, arranca de nós a cobiça, arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Que a Tua palavra seja o alimento da nossa vida e a esperança para a renovação da nossa fé. Pai, cuida do nosso amanhã, cuida da nossa família, cuida dos nossos entes, parentes, a parentela de perto e de longe, os entes queridos, aqueles que não são tão queridos. Visita, Pai, as nossas causas. Visita, meu Deus. Abre, Senhor, os olhos, ouvidos e o coração para que nós estejamos atentos aos sinais que o Senhor tem nos dado. Tira de nós toda a preocupação, ó Deus, e que nós possamos descansar em Ti. Que nós venhamos a saber lidar com aquilo que temos e não ficar desesperados por aquilo que nós não temos, Pai. Nos ensina, ó Deus, a sabermos viver na abundância e na escassez, na alegria e na tristeza. Mas não permita, Pai, que as trevas entrem no nosso coração. É o que eu te peço, te apresentando esses nomes do caderno de oração, esses nomes, Senhor, das pessoas desse canal, os seguidores, aqueles que ainda entrarão. Te entrego, Senhor, também as pessoas que estão nas minhas redes sociais. Abençoa, Senhor, responde. Vem com provisão, com providência, Senhor. Ah, Senhor, nós glorificamos e exaltamos Teu santo nome, te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está respondendo a essa oração. Graças te damos por tudo, obrigada por esse devocional, Pai. E que a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.